dia, pessoal. São Paulo continua frio, tá vendo? Eu de casaco ainda. Tá frio. Garoa, certo? É incrível, né? Um fevereiro assim bem frio e garoando, parecendo outono. Como é que vocês estão? Recebi alguns depoimentos de algumas mães sobre a postagem que eu fiz essa semana em relação a comprimido, né? A medicação. E elas dizendo que tem uma situação dessa. Bom dia, Sara, tudo bem? Sara, você estuda à tarde, é? Algumas mães muito preocupadas em relação à medicação, né? E é muito triste isso, certo? Então, peço para vocês se conectarem sempre aqui comigo, tá? Eu vou mandar o convite pro pessoal para acordar, né? Esse pessoal que tá dormindo. Bora, meninas, acorda. Tá na hora da gente saber, né? Como fazer, como lidar com as emoções dos nossos filhos, certo? Vamos lá, descobrindo o que é melhor para as nossas crianças sempre, certo? Então, eu convido a você, mãe, que tá aí. Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Eu tava lendo um depoimento agora de uma mãe que eu não sei qual é o estado que ela mora, mas a cartilha, né, do Augusto Cury já faz parte do currículo da escola. 1 hora por semana, essa criança tem uma disciplina que trabalha as emoções e é inteligência emocional, e isso é muito importante, certo? Eu peço para vocês agora, nesse início de ano, que as escolas estão fazendo reuniões com os pais. Busquem nas suas escolas, busquem na escola dos seus filhos, se eles já estão trabalhando com a inteligência emocional. É muito importante, certo? Que é, que nós tenhamos essa vigilância, certo? Somos fiscais das escolas dos nossos filhos, sejam elas públicas ou particulares. Nós temos que lidar, que buscar entender como funciona a inteligência emocional dentro dessa escola, para que essa criança seja aceita, para que essa criança seja bem recebida. Então, eu também vi um depoimento de uma mãe lá, ela estava rindo, né? É, dizendo que a professora saiu, pediu demissão da sala do filho dela porque não aguentou. Ela disse que a professora, fora o filho dela, tinha mais 3 crianças que precisavam de atenção, certo? Então, peço para vocês. Bom dia, Ale, tudo bem? Alessandra. Saudades, né? Vocês somem, de repente me deixam sozinha, as joias raras, né? E eu fico muito triste, certo? Quando esse povo some, né? Tá tudo bem com a sua mãe? Ah, mais ou menos. Tem que ficar mais, hein, Ale? Vamos, mudar essa vibração aí, certo? O poder, problemas de saúde? Certo. Uhum. Então, tem que ver qual é a origem desse problema de saúde, certo? Bom dia, né? Quem tá entrando, me ajuda a divulgar aí, fala com os seus contatos, tem a setinha aí, clica aí, manda para os seus contatos, porque mesmo se ela não conseguir entrar agora, ela consegue ver o vídeo por 24 horas, porque vai ficar aí no ar, certo? Então vamos divulgar essas informações preciosas que eu trago, certo? Para que nós possamos ter saúde, viu, Ale? Ó, saúde física saúde física depende da saúde emocional, tá bom? Então, primeiro eu tenho que curar a minha saúde emocional para poder eu curar a minha saúde física, certo? O físico, o corpo fala quando eu estou com algum problema emocional, vivendo uma situação ali que eu não sei o que eu faço para resolver. Então, essa situação ela, o corpo sente.
ela reflete isso, a palavra. Ela reflete no corpo, certo? O corpo é a última, é, vamos dizer, o estágio da doença, certo? Então, se você tem enxaqueca, tem um problema que te afeta, certo? Se você tem dor na base da coluna, é outro problema. Se você tem dores musculares, são outros problemas. Cada problema de saúde é uma situação ou pessoa que te incomoda, certo? Para você ter uma ideia, as crianças que têm asma, que têm bronquite, ela tem problemas com os pais desde cedo, tá bom? Tudo bem, Fran? Saudade, né? Seja bem-vinda, certo? Hoje a gente pode falar. Ah, é, né, Fran? Qual é mesmo a pergunta, Fran, que você. Ah, tá, eu lembrei. De onde se. Como se origina, né? Qual é a origem do TDAH e do TOD, né? Gente, eu vi hoje, né, no grupos de mães que tem filhos com portadores de TDAH lá no Face, uma mãe dizendo assim, ela fez um depoimento assim, dizendo que é como se ela fosse um TDAH, ela tá falando do filho. E ela diz assim, ó, é, não temos culpa de ter nascido com TDAH, de termos nascido assim. Gente, isso não existe, tá? Primeiro, isso não existe. Ninguém nasce com TDAH, tá? Isso se desenvolve, vocês podem ver, né? Se desenvolve durante o crescimento, os 7 primeiros anos da criança. Então, isso não é da barriga, gente, do útero. A criança, ela nasce sim, com todos os sintomas, com todos os sentimentos que a mãe tem durante a gravidez. Então, eu falo das feridas emocionais nas minhas palestras, falando que a rejeição, né, a humilhação, o abandono, rejeição, humilhação, abandono, injustiça, e a outra, eu esqueço sempre uma, deixa eu ver. A traição, tá vendo? Lembrei. Então, primeiro de tudo é rejeição, uma das feridas. Aí vem abandono, tá? Quando a criança é deixada para que terceiros eduquem ele, cuidem dele, certo? Aí vem humilhação, que é a crítica, né, pelos pais, comparando o filho com o outro, o desempenho da criança ali, certo? Com outro. A humilhação porque foi chamada a atenção na frente dos amigos, tá? Aí vem a injustiça quando esse pai, ele negligencia essa criança, tá? Ela, vamos dizer assim que eu dou exemplo de injustiça assim, porque como eu sou a irmã mais velha, minha mãe me dava sempre o menor pedaço de pão, de bolo, e eu não sei por que ela fazia isso, né? Me dava sempre 2 bolachas, dava 3 para os meus irmãos. Então, nunca entendi isso, se era de propósito ou se ela fazia inconsciente, tá? Então, a injustiça é isso, certo? E quando você também por exemplo, deixado, né? Os pais prometem uma coisa e não cumprem. E também quando você, por exemplo, eu tenho uma cliente, a Cássia, que ela era a irmã mais velha e os irmãos que nasceram depois dela eram todos meninos. E a mãe dela falava para ela cuidar dos meninos, arrumar a casa, dobrar roupa e não delegava nada para eles. Isso é injustiça, tá? Quando você é quem mais faz as coisas de casa. E tem, né, a traição, que é quando acontece a traição entre os pais, que eles ficam jogando um na cara do outro e acabam que essa criança sente, né? Ela tá ali no meio e ela se sente traída também, tá bom? Então, são as 5 feridas emocionais. Tá, então a criança nasce com isso, ou desenvolve durante os 7 primeiros anos, mas o TDAH não nasce com a criança, tá? A mãe diz lá no depoimento que a criança, ela nasce assim, não nasce assim não, tá? Ela desenvolve, isso se chama epigenético, porque ali naquele meio, tá? Ela desenvolve com os pais,
os comportamentos, certo? Porque humanos temos a tendência de modelar. Modelar é você copiar o exemplo do comportamento do outro. Por isso que a gente fala assim, gente, esse menino tá igual o pai, porque a criança tende a modelar o exemplo, tá? Do pai, certo? Então, prestem atenção, TDAH não nasce com a criança desenvolve durante os primeiros 7 anos. E isso acontece porque ou ela já internalizou algum tipo de sentimento de rejeição, de trauma, de humilhação, de abandono pela mãe, ou isso vem durante os 7 anos sendo desenvolvido, certo? Então, o que é que acontece com essa criança? Cada vez mais ela vai desenvolvendo isso, certo? Esse tipo de comportamento. E é o que acontece com essas crianças, tá? Se você não conseguir, Fran, assistir agora, pode deixar para mais tarde, né? Faz isso mais tarde, porque é importante que você veja essa live todinha para você poder entender como se desenvolve. Então, é durante os 7 anos que desenvolve o TDAH com os comportamentos, né? E o TOD. O TOD, o que é, gente? Não é a desobediência, é o comportamento opositor desafiador. A minha criança, eu faço tudo. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu aluno, o Eduardo. O Eduardo, ele tinha distrofia muscular, certo? O que os pais faziam? Ele descobriu a distrofia muscular com 3 anos, certo? Os que os pais faziam com ele, faziam todas as vontades. Quando esse menino começou a ter noção de que ele tinha esse poder de desenvolver tudo isso, de estar ali com tudo isso, que os pais faziam à vontade dele, o que ele fez? Ele começou a bater o pé, a fazer escândalo, certo? A ter um comportamento opositor desafiador. Por quê? Se você oferecia para ele bolacha, ele queria pão. Se os pais ofereciam pão, ele queria bolacha. Entende? Ele queria sempre. É o desafiador. Ele não aceita uma opção. Quando você for tratar, se o seu filho tem comportamento opositor desafiador, você precisa ter 2 opções quando você for oferecer algo a ele. Nunca vá com uma só, porque ele vai rejeitar, tá? Então, essa ou essa, Eduardo, certo? Quando a gente, na sala de aula, a gente fazia assim, Eduardo, você quer estudar neste momento, você tem 2 opções, português ou matemática, matemática ou ciência, português ou geografia, certo? Porque você precisa ir com 2 opções, tá? E a criança precisa entender que existem combinados, tá? Ele só ganha outra coisa, o que ele quer, após ele cumprir aquela tarefa. Tá? Então é muito importante que as crianças que já desenvolveram o comportamento opositor desafiador, elas tenham, certo? Elas tenham essa atitude do responsável, do adulto ali, que negocie, certo? E não se altere, tá, adulto, que tá conversando com a criança. Porque se ela perceber que você tá alterada, se ela perceber que você tá perdendo o equilíbrio emocional, tá perdendo as estribeiras, como dizem, ela vai te irritar mais e mais até você perder o que te resta de dignidade, de equilíbrio, porque a gente sabe que bater de frente com a criança é perder a razão, tá? Ontem eu vi aqui na live, tinha uma mãe que disse que o filho dela arremessou um objeto na professora, tá? Isso daí é coisa de quem enfrenta aluno, tá? E aluno, criança, ela já é impulsiva por natureza, certo? Então, quando você aprender que não adianta bater de frente, que você tem que sair desse estado emocional, tanto você quanto aquela criança que está ali à sua frente, você vai entender e vai fazer com que essa criança perceba que você é autoridade. Não que você mande,
sabe? Mas você é sábia, você é inteligente, certo? Quem entrou foi a Fran ou foi a Lê, né? Se for a Fran, né? Me ajuda a divulgar aí, Fran, e clica na setinha. A Lê já fez isso, né, Ale? E eu sou muito grata. Então, eu tô falando de que é, quando você perde a razão diante de uma criança, certo? É que você bateu de frente. E eu tô dizendo para que você, antes que isso aconteça, você tem que sair desse estado, tem que sair. Se você não conseguir, se você perceber, adulto, professor, pai, tio, qualquer pessoa que esteja ouvindo a live, se você for perceber que você vai estourar, se desequilibrar totalmente, sai, tá? Porque não existe perdedor e ganhador se você, na verdade, o perdedor é você, se você explodir. Porque a criança, ela é impulsiva por natureza, tá? Ela vai te irritar até perceber que você explodiu. Quando ela perceber isso, aí que ela vai te irritar bonito, certo? Então, o ideal é que você não se deixe levar por essa irritação até chegar ao extremo de explodir, tá? Então, eu peço para você, muda essa sua visão de que criança ela está te desrespeitando, porque na verdade, quem tá deixando ela te desrespeitar é você, tá? Uma criança, ela tem assim, a favor dela, entende? A idade dela, a imaturidade dela é a favor dela. Porque ela ela é o desequilibrado, porque ela não sabe lidar com as emoções. Agora, adultos, ainda mais professores, pais, nós precisamos ter o equilíbrio emocional, porque o adulto da relação não fala assim, o adulto da relação é você? Então, o adulto ali sou eu. Então, eu que tenho que mostrar sabedoria para poder sair dessa situação de irritação, de estresse, tá? Então, quando você perde o controle, que a criança arremessa algo em você, tô falando de um caso que aconteceu na escola de uma criança de 5 anos que arremessou uma coisa, um objeto na professora. E ligaram da escola e a mãe falou assim: você não, diz que a coordenadora falou: você não conhece o seu filho? Só que a mãe disse que com ela ele é muito calmo. Ele é calmo, sabe quando a criança é calma com o adulto? É calma quando você demonstra equilíbrio. Gente, a nossa voz, ela tem uma sonoridade importante, tá? Então você pode ver, quando você fala mansamente, tranquilamente, você consegue muito mais com seu filho negociar do que se você começa a gritar, tá? O grito, eu já falei em outra live, né? Obrigada, viu, Fran? Eu já falei em outra live sobre o desequilíbrio emocional e sobre a comunicação. Nós temos três áreas, né? Três formas de se comunicar que a gente desconhece. É o tom de voz, é a expressão corporal e é o que se fala. Então, eu estou falando para você uma coisa, certo? Você, Fran, está prestando atenção no que eu tô te falando, porque você gosta da minha expressão, porque você gosta do meu tom de voz e você gosta do que eu estou falando. É um assunto realmente que te interessa. Mas antes do assunto te interessar, você simpatizou com a minha pessoa. Você entende? Certo? Mais ou menos? O que é que eu tô falando? Então, quando você estiver falando com o seu filho, você tem que prestar atenção no seu tom de voz e qual a expressão que você está usando para se comunicar, para dar aquela notícia, para dar aquela informação para o seu filho. Senão, se você tiver... É igual o professor... Gente, o professor que está na frente de uma sala de aula, se ele não tiver entusiasmo pelo tema que ele está trabalhando, o aluno não vai prestar atenção. Nem que ele dance rumba lá na frente, certo? O professor precisa mostrar entusiasmo, amor,
certo? Isso é muito importante. Senão você não vai. Você já assistiu palestras, né? Você sabe muito bem do que é que eu tô falando. Tô falando de tom de voz, de expressão corporal, né? Se você já trabalhou também, né? Quando você entra numa reunião de pais ou numa reunião na empresa de motivação, se não tiver um tom de voz que te chame a atenção, você não entra. Bom dia, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, você é mãe também, Renata? Eu tô falando sobre TDAH e TOD e de como se origina, né? Porque as pessoas geralmente, eu vi alguns depoimentos de um grupo que eu faço parte, no Portadores, bom dia! Nos Portadores de Mães de TDAHs no Face. E a mãe falando assim, né, que o filho já nasce com TDAH, e eu disse não. Ele nasce com alguns traumas, né, certo? Que desenvolve na barriga, no útero, né? E assim, a constelação familiar diz que tem traumas que vêm de gerações, mas isso aí a gente tem que comprovar numa constelação, né? Até então, vamos falar do útero, da concepção até aqui, que é a minha área de domínio. Então, tem alguns traumas que as crianças já instalam na barriga por conta de toda essa emoção, que nós somos um poço de emoção, né? Nós mães. Então, se nós somos rejeitadas pelo companheiro ao falar da gravidez, a criança sente, né? A criança sente a mãe se sentindo rejeitada e a mãe sentindo pena do feto que tão pequenininho já foi rejeitado. Então, são traumas que realmente já nasceram no útero, já nasce com a criança. Agora, um transtorno neurocomportamental, ele é desenvolvido durante os primeiros 7 anos, certo? Por quê? Porque a criança tende a observar o comportamento dos pais, né? E se esse lar, tá? Ele tem conflitos, a mãe está triste, a mãe está insatisfeita, os dois, gente, né? O pai está insatisfeito, a criança começa a sofrer, certo? E tem uma linguagem, gente, não dita, uma linguagem no lar, tá? Que é aquela linguagem que ela não é falada, certo? Eu digo muito, gente, nós não sabemos. Como dizem o ditado, né? Como diz, da missa a metade do que acontece num sistema familiar, no núcleo familiar, tá? Então, quando você faz parte de uma equipe, a equipe é o seu lar, é a sua família. Então, que você não fala algumas coisas e a gente não fala, certo? O que nos incomoda, a gente vai jogando para debaixo do tapete. Mãe é assim, né? Passa como um trator por cima dos sentimentos, certo? Isso aí vai gerando incômodo, vai gerando doenças, vai gerando a ansiedade, vai gerando a frustração, vai gerando na mãe, né, até um câncer que nos livrem Deus, o universo disso. Por quê? Quando você vibra, gente, na tristeza, na frustração, no medo, na insegurança, você vai atraindo para você muitas doenças, tá? Por isso que dizem que as doenças, a maioria, é psicossomática, é emocional, tá? Então, peço para você, mãe, se você não puder fazer uma terapia já, para trabalhar todos os sentimentos que você guardou durante a vida inteira, começa a escrever, tá? Começa a escrever, não assim, choramingando na carta, porque isso vai trazer mais sofrimento, mas faz carta do perdão, começa a agradecer pelo que você tem, tá? Começa a pedir perdão pelo que a você mesma, tá? Essa é uma dica preciosa, hein, Fran? Você tá aí ou é a Renata? Pede perdão para você mesma, por você ter se negligenciado, por você ter se deixado se sentir culpada em relação a você ser mãe, a você ser esposa, porque você sempre deu o seu melhor. Confia em você. Quando você se sente culpada, insegura no que você está fazendo em relação aos seus filhos, isso faz com que você vá se sentindo cada vez pior, a tua autoestima baixa, certo?
você se torna uma pessoa insegura, e você emana isso para o outro. E isso vai se transformando numa bola de neve, cada vez mais crescendo. Então, cuida de você, mãe, né? Não deixa esses sentimentos tomarem conta de você, não, certo? Eu fico angustiada. Eu digo todo dia que eu não vou mais participar do grupo de mães portadoras de TDAH, né? Por quê? Porque elas ficam cuidando das crianças, gente. E para você curar, eu digo curar entre aspas, tá? Porque o TDAH não é uma doença. É um transtorno neurocomportamental. E ele pode ser eliminado da vida de qualquer um, desde que faça as coisas direito, tá? Então, eu digo pra você, mãe, cuida de você. Cuida de você que seu filho melhora, que seu filho tem um bom desempenho na escola, que seu filho melhora na vida dele, não importa qual é a área. Ele simplesmente se transforma no filho que você gostaria de ter, que ele fosse. Então, assim, cuida de você. Quem é o doente do sistema familiar é você, tá? Se existe um doente, é você. É você que tem se negligenciado. É você que tem que se omitido. É você que tem deixado para lá a sua dor de cabeça, a sua cólica, certo? É você que tem deixado para lá a sua baixa autoestima, tá? Então, você que tem que se cuidar. É você que tem que se valorizar. É você que tem que melhorar a autoestima para poder você cuidar da sua família, tá? Então, muitas mulheres estão cada vez mais desesperadas, angustiadas, né? Descabeladas, né? Estressadas emocionalmente, doentes, porque elas se negligenciam, né? Eu vou fazer fazer um vídeo e vou colocar no YouTube, tá? E vou dizer, cuide de você para você curar o seu filho, tá bom? Certo? Eu vou fazer isso. Gente, vamos, cadê? O povo tá botando os filhos pra escola, é isso? Meu Deus, cadê esse povo? Ah, eu já mandei para todo mundo já, né? Quem mais tá aí, né? Vamos aparecer, porque eu tenho notícias incríveis, conhecimentos maravilhosos que vão transformar a sua vida, né? Rosélia Cruz, euzinha aqui, sou a criadora do maior programa da América Latina criado para mães, o PROMEC, onde você vai descobrir tudo, mas exatamente tudo o que nunca te contaram sobre o comportamento agitado e inquieto do seu filho. E tá muito mais fácil você entender. Tá muito mais fácil você entender o que você deve fazer, tá? Para ajudar essa criança a ter um bom desempenho escolar, a cuidar da sua família. É desafiador você encarar as suas emoções, os seus sentimentos? Só que não existe outro jeito, tá? O único jeito é você bater e olhar para você de frente no espelho e dizer para você o quanto você é importante para você. O quanto você é importante para o seu filho. Mas se você estiver bem, porque se você não estiver bem, tá, filhinha? Cada vez mais essa criança vai sentindo que você não tá bem. E ele começa a se sentir culpado, achando que ele é o culpado de você não estar feliz, tá? Então fala pro seu filho que você ama ele. Fala pro seu filho o quanto ele é importante para você. Fala pro seu filho o quanto você ficou feliz quando descobriu que estava grávida. Fala para o seu filho o quanto você desejou ele. Fala para o seu filho que você, mesmo que um dia você tenha pensado em não ter ele, quando você descobriu, viu o rostinho dele na maternidade, no hospital, depois do parto, como você se apaixonou. E como você pensou, eu dou a vida pelo meu filho. Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu olhei para o meu filho, para o Vitor, né? Primeiro, lá em 1995, no dia 5 de dezembro de 1995, que eu disse, ele é perfeito.
Ele é do jeito que eu sempre sonhei, tá? Então, um filho é muito importante pra gente, né? A gente sabe que o amor materno é um amor incondicional. Por isso essa conexão com as mães. Por isso o programa Conexão, Mães em Conexão, porque nós precisamos nos conectar. Mulheres do mundo, mulheres mundialmente falando, vocês são a base da família, literalmente, porque nós somos a emoção e a razão juntas, né? Nós somos a base da família porque nós temos essa condição, nós temos isso no nosso currículo de mulheres bem, mulheres capazes, tá? Nós não somos mulheres por acaso, nós somos escolhidas a dedo, tá? Então você que vai assistir essa live hoje, preste atenção no que eu estou te dizendo. Se valoriza, mulher. Vai pro espelho dizer como você é digna, como você é merecedora desse amor, como você é merecedora de ser quem você é, como você é merecedora de toda a felicidade do mundo. Tá? Como você é merecedora de todo sucesso. E sucesso é ter família tranquila, família em paz, família serena. Eu tô falando com você, mãe, é você mesma que tem um filho que tá correndo aí de um especialista a outro, que tá nessa trajetória de descobrir qual é o diagnóstico do seu filho. Não fica procurando diagnóstico não, mãe. Não fica procurando defeito no seu filho não. Vai procurar as qualidades e investir nele. Por que você não está procurando as qualidades dessa criança? Por que você não está procurando esporte para ajudar ele a sair dessa agitação, dessa inquietação? Por que você está procurando um especialista para decretar que o seu filho tem um problema? Não faz isso com seu filho, não. Rasga esse diagnóstico. Vai, acredita no potencial dessa criança, nessa habilidade desse filho e vai sim procurar ajuda para ele, mas ajuda que ele se sinta prazer, que ele sinta prazer, um esporte, tá? Não fica querendo medicar o seu filho, não. Vai colocar ele na natação, coloca ele no judô, como eu fiz com o Danilo, no futebol, tá? Isso é importante, tá? Porque ele precisa disso. Ele precisa gastar a energia dele, não ser dopado. Tá ouvindo? É isso mesmo que você está ouvindo, tá bom? Você que é mãe, você que está aí me ouvindo, é isso que eu tenho para te dizer com seu filho. Não vai em busca de especialista não, sabe por quê? Porque TDAH não mata não, criança. Se fosse uma doença degenerativa, contagiosa, você poderia estar procurando um especialista para dopar seu filho. Mas se não é, vai procurar uma atividade física para ele, tá? É isso que eu tenho para te dizer para você. Procura um especialista pra quê? Pra te dar uma receita e você tirar do seu filho a oportunidade dele ser criança? Faz isso não. Vai pôr ele na natação, tá cheio de academia com natação. Tá cheio de escolas, de clubes, não tá? Onde você mora não tem? Tem sim, é só procurar. Que tem piscina e piscina aquecida e de graça, né? Tá? Então procura exercícios, leva seu filho pro parque, tá? Leva, se você tá se dedicando ao seu filho, leva esse filho no parque, compra uma bola para ele, tem um disco Squeeze, né? É o Squeeze que faz com que essa criança arremessa isso, tá? Leva ele, levava o Danilo no Ibirapuera, eu comprava Squeeze, né? Squeeze, que é um disco que arremessa. Eu comprava bolas pra gente brincar, mães, skate, patins, tudo isso o Danilo foi estimulado. Hoje o Dan, ele brinca com skate, tá? Hoje o Danilo brinca com skate. Hoje o Danilo é uma criança incrível, sensacional, que aprende, que diz que tá namorando, certo? Que estuda,
Por quê? Porque eu acreditei no potencial do meu filho, certo? Eu não fui em busca de especialista quando a professora dele disse para eu ir, que ele tinha algum problema, que ele era agitado, que ele vivia viajando, que ele vivia no mundo da lua, tá? Não, eu fui buscar a solução e não era a medicação, tá? Então, se você tá aí, se você quer que o seu filho tenha uma vida normal, você tem que olhar para você, para dentro de você e descobrir que aí dentro tem a solução. Que aí dentro mora a solução. Que você, mãe, é a melhor terapeuta do seu filho. Por quê? Porque é dentro de casa. Modelando pai, modelando mãe, modelando avó, né? Muitas crianças estão sendo criadas pela avó, né? Pelo tio, pela tia, por quem quer que seja, tá? Ficando o dia inteiro na escola, sendo criada, né? Quando eu digo criada, gente, é um adulto que tá ali, tá? Então, por exemplo, a escola, ele tem regras na escola passadas pelo professor. Então, todo vício de linguagem, né? Ó, eu tenho um vício de linguagem, você viu? Eu acabei de dizer né de novo, tá? Então, eu como professora, eu tenho que falar o mais acertadamente possível. Por quê? Porque o meu aluno, ele é uma criança que ele tá em construção verbal, da escrita, da fala. Então, toda vez que eu falo uma palavra, ele vai, certo? Ele vai aprender isso. Quantas crianças, quando eu trabalhava na educação infantil, ficavam falando porque eu falo muito tá? E os pais delas diziam, Rosélia, a gente fala eu esqueci o nome dela, tinha uma loirinha lá. Tá bom, vamos chamar de Melissa. Eu falo com a Melissa e ela faz, isso é meu, tá? O vício de linguagem. Então, poxa, né? O né, tá? Né, de novo, você viu? Então, isso são vícios de linguagem. E a criança tende a modelar o seu modo de ser, tá bom? Quando vive muito com você. Por isso que eu digo, quando o adulto tem que ser, né? A gente educa, por exemplo, certo? Então, é isso. O exemplo é a minha dignidade, o quanto eu sou honesta, quais os valores que eu tenho, se eu sou uma pessoa que eu me irrito com facilidade. Por exemplo, tem crianças que mostram como elas são diante de outra pessoa, ou de como os pais são, porque as crianças, elas tendem a trazer diálogos de adultos. Quando você fala muita coisa para criança, é igual palavrão. Criança só fala palavrão porque ela sabe que o adulto falou, certo? E ela começa a falar o palavrão sem a raiva, porque ela achou. Ou então, quando ela leva um tombo, e aí ela dá uma trombada, e aí ela fala, né? O palavrão. E aí, só que não tem sentimento. O adulto, quando fala palavrão, ele tá irritado, né? Tá bravo, zangado, certo? Então, são essas atitudes que as crianças vão observando e que a gente não percebe que está fazendo diante da criança, e elas acabam internalizando dentro delas essas atitudes dos adultos. Então, por que a gente cria, né, com exemplos? Cria com atitudes? Porque a gente involuntariamente mostra quem é. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que ela tem 9 anos e quando ela chega aqui, ela começa a falar da vizinhança inteira. E você acha que ela aprendeu isso com quem? Qual é o exemplo que ela tem? Ela acha que é normal, porque a mãe dela deve fazer isso, certo? Tá? Infelizmente, tá bom? Sei que tem muitas atitudes que as crianças copiam, que não são das mães, são de outros adultos, que eles ficam com esses adultos, tá? Então, cuidado com quem você deixa seu filho, né? Cuidado com essa pessoa. Eu sei que é difícil, é desafiante. Por quê?
porque você não tem muitas escolhas quando você tem uma criança e que você não sabe com quem deixar, né? Mas eu peço para você, preste atenção, tá? Cuida desse ser em desenvolvimento, porque a partir do momento que você larga ele com a outra pessoa, ele vai internalizar, ele vai aprender todos os vícios da outra pessoa, tá? Eu atendi o Arthur, e o Arthur, ele era criado pela avó. Sim, a mãe dele, ele tem casa, ele mora com a mãe, só que a mãe, ela viaja. E aí, a avó dele e o vô, que não é o vô, é o vô dele, bom dia, Cláudia, tudo bem? O vô dele é o padrasto, né, da mãe dele. Então é um vô, né, um vô que não é vô carnal, mas é vô. Então o Arthur começou a desenvolver nele mesmo todas as crenças que a avó tem. Então peço para você, né, cuida dessa criança em desenvolvimento, né? Eu sei que é difícil, né? Bom dia, Jéssica. Oh, bom dia, Cláudia. No! Saudade de você, saudade da EBPNL, nunca mais eu fui. Eu fui em Campinas agora, no último fim de semana, mas eu estava com o Wilton Neto, né? Eu tô lá, já tá terminando também a mentoria do Wilton Neto, mas eu tô muito feliz, né, com todo esse sucesso, desenvolvimento que tem se mostrado diante de mim. Bom dia, Jéssica, né? E eu tô finalizando a live, né? Já não tem 16 minutos que eu faço até as 10, que é quando o Instagram derruba. E eu tive falando nos 45 minutos que eu comecei já, né? Eu comecei às 9, sobre como se desenvolve o TDAH e o TOD nas crianças. Porque teve uma mãe que faz parte de um grupo de portadores de TDAH lá do Facebook, que disse que ela se referindo aos TDAHs, né? Dizendo que, pois é, muito, né? Eu amei, você é o início da minha trajetória, da minha descoberta de tarefa de vida, né? E hoje eu já tenho e-book, né? TDAH, ó, TDAH, são 4 letras, tá? São crianças super hiperativas, crianças agitadas, inquietas e impulsivas, tá? Então, Jéssica, geralmente as crianças, cada vez mais elas estão sendo diagnosticadas mais cedo. Isso tá virando um problema muito grande, certo? Por quê? Porque a partir do momento que elas são diagnosticadas, elas são medicadas, tá? E tem muitos profissionais que não estão nem dando o diagnóstico, mas a mãe chega lá dizendo que a professora reclamou, que não sei quem reclamou do comportamento dessa criança e a criança está sendo medicada. O que tem acontecido, certo? É que o ano passado simplesmente, assustadoramente, aumentou 200% as tentativas de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos, certo? E os antidepressivos, eles estimulam a depressão, eles estimulam a ansiedade, eles estimulam as síndromes do pânico, tá? E os distúrbios, tá? As esquizofrenias. Então, Claudinha, eu acabei de dizer, você tem um filho assim, certo? Você precisa olhar para você, tá? Você precisa olhar para você como ser humano, porque nós mães tendemos, Cláudia, a jogar tudo, a deixar para amanhã o que a gente pode. Cuida de você. É isso que a PNL faz, né? Cuida de você, porque você é a base. Nós, como mães, como base da família, mulheres guerreiras, mulheres. Seu sobrinho neto, então,
Eu pergunto toda a. Eu acho que meu sobrinho tem TDAH. Então tá muito comum. Eu digo, seu filho tem TDAH, em vez de procurar um especialista, vai procurar um exercício físico para essa criança fazer. Vai procurar uma atividade física. Coloca ele. Olha, o meu filho Danilo, eu experimentei o judô, a natação e o futebol. E nos fins de semana levava ele para brincar de skate e também primeiro comprei patins, quando ele era menorzinho, comprei o patins, depois eu comprei o skate, tá? Então fui experimentando. Eu disse, né, eu tenho uma foto minha arremessando o squeeze, né? Aquele disco, eu não sei se é isso que eu tô falando, porque é muito parecido com a garrafa, né? O nome da garrafa. Então, não sei se eu tô falando o nome da garrafa ou o nome do disco. Eu sei que é um disco que a gente... Então, gente, isso é um problema. Quantos anos essa criança tem, Cláudia? Tá? Eu criei o Promec totalmente online para mães. Um programa online onde as mães aprendem que elas precisam cuidar delas para cuidar dessa criança. A medicação está dopando cada vez mais nossas crianças, tirando delas a oportunidade de serem crianças, tá? A tranquilidade é aparente. Ele é acompanhado pela psicóloga e neuropediatra, mas ela não deu medicamento. Isso, não aceita medicamento. Leva essa criança para brincar, para cavocar terra. Eu criei também um programa chamado o Quintal na educação infantil, quando eu trabalhava na educação infantil, para levar o meu aluno, o Lucas, ele arremessava cadeira na sala. Ele agarrou minha perna e encostou a boca na minha perna na época, em 2011 lá, quando eu trabalhava, tá? Isso, é isso. Leva essas crianças precisam ficar descalça na areia, sabe? Encher o pé de terra. A terra tem muito nutriente que acalma. Já me indicou? Ai, Cláudia, você é um amor. Então, o Promec é para mães. Eu digo que é um programa, o maior programa da América Latina, que é totalmente online, sabe? Eu tenho técnicas, eu apresento, né? Técnicas para as mães que elas podem fazer com os filhos, voltadas para a programação neurolinguística. E criança, gente, é muito fácil embarcar num relaxamento, numa imersão. Você, quantos anos tem o seu sobrinho neto, não é isso? É sobrinho neto? Cadê? É, tem, isso. É sobrinho neto, então. Quantos anos tem? Ela não coloca ele para dormir? Então, quando ele tá, vou te dar essa dica, tá bom? É quando ele tá quase dormindo, que ela pede para ela contar história, fazer uma massagem, de preferência a massagem, tá? O Danilo, nossa, então, esse daí dá para ajeitar bonitinho, Cláudia, ó. Você pede para ela fazer uma massagem nas costas dele. Criança adora massagem, tá? Então, quando essa vira de costa, filho, a mamãe hoje tem uma novidade para você. Tá? Então, peguem eles dois, ponham uma música de fundo, se ele gostar. Se não gostar, ele não gosta de dormir, então tá, mamãe vai fazer uma massagem para você relaxar, tá? Então faz no pé, faz na coxa, faz onde ele deixar, mas faz a massagem. Quando você perceber, quando a sua sobrinha perceber que ele está quase dormindo, lembra, Cláudia, o momento de relaxamento é um momento que a criança está entre ou o sono profundo e meio acordado. Esse é o momento de instalar e desinstalar o que não é bom para a criança, tá? Então, você começa a dizer para ele. Primeiro, você reforça o seu amor no inconsciente dele, tá? Você percebeu? O sono, dormindo, meio acordado, que é o momento de onde ele está já totalmente relaxado. O inconsciente ali é quem tá atuando. O consciente já deu, sai consciente. Já não tem mais consciente ali, tá? Ele tá inconsciente quando ele começa a abrir e fechar o olhinho, tá? Você sabe, né, Cláudia? Você mora perto deles? Porque você sabe esse estado de
mal dormindo, mal acordado, é o momento mais importante onde a criança, o adulto, instala tudo. Por isso que muitos adultos, eles dormem com a TV ligada assistindo filmes de terror e acabam, tem uma espinha aqui no meu nariz, perdão, gente, é uma espinha. Tem o, o trauma, tá? Da escuridão, junto com os gritos do filme de terror, ele entra no inconsciente quando a criança está assistindo o filme de terror e acaba aqui dormindo, tá? Então, quando você dorme, o inconsciente, ele tá trabalhando a todo vapor. Também isso acontece, vou dar outro exemplo para vocês. Acontece quando existe, a criança dorme no quarto com os pais, certo? E o pai e a mãe começam a fazer amor, né? A transar. A criança começa a instalar dentro dele os gemidos, tá? Os sons. Ah, então, mas você pode falar, Claudinha, sobre a massagem que eu tô te dizendo. Você não precisa dizer que é programação neurolinguística, certo? Você fala, querida, sobrinha, você pode falar pra ele, reforça como você ama ele, como ele é importante pra você, tá? Fala da massagem, porque bebês tem a Chantala que é própria para criança, tá? A Chantala, ela pode usar até objetos, por exemplo, lá na escola que eu trabalhava, na educação infantil, a gente usava algodão, pena, não tem umas penas coloridas? Agora no carnaval tem um monte de pena vendendo e tá baratinho, então aproveita e compra um pacote. Criança adora fazer massagem. Por exemplo, existe uma troca. Filho, você vai fazer massagem na mamãe, depois a mamãe faz em você, tá? Não tem as fitas de seda bonitas? A gente usava sedas coloridas, fitas de seda, aí colava feijão na seda, na fita, com cola quente, tá? Então é para o adulto fazer isso. Ficava os carocinhos de feijão passando na pele. Isso também, Cláudia, é um tipo de massagem, certo? Então tem N possibilidades de você ajudar essa criança, mas o importante é que a mãe faça isso tendo uma intenção. E qual a intenção? Lembra da intenção, Cláudia? Então a intenção é fazer com que essa criança melhore, tá? Você fala para ela, não, você não precisa acreditar, mas faz a massagem. E diz para o seu filho o quanto ele é importante para você, o quanto ele é inteligente, o quanto ele gosta da escola, o quanto ele é uma criança calma, tranquila. Isso, neste momento que eu estou falando, que a criança está relaxada, tá? Que a massagem relaxa, não existe não como não relaxar, tá? Porque ela vai se entregar aquele momento de relaxamento, tá bom? O contato com o corpo, gente, é muito importante, tá? Você pode ver, mexeu no seu dedinho. Ah, e tem mais. Eu posso dizer para vocês que nós temos meridianos que relaxam. Então, tem meridianos aqui, ó. Aqui tem meridianos. Cada falange dessa tem um meridiano, tá? Você pode fazer massagem em todo o seu corpo. Aqui também tem pontos meridianos, tá? As costas são relaxantes, né? Os dois ossinhos, quando a gente faz assim, ó, não tem dois ossinhos aqui atrás? Omoplatas, é isso que chama? Não lembro direito. Então, meu sobrinho é criado por minha mãe, ela já não tem mais. Então, mamãe precisa também relaxar, sua mãezinha. Tá? E se ela tivesse esse tipo, olha, gente, eu tenho uns vídeos lá no YouTube, tá? Eu posso fazer isso que eu tô dizendo pra vocês, eu posso fazer um vídeo, tá? E colocar lá, tá bom? Eu tô fazendo uma sequência de vídeos, ontem eu fiz uma sobre a expectativa da escola, tá? E é muito importante que a gente cuide da criança o mais naturalmente possível, tá? Já me disponibilizei em facilitar ela e o que eles entendem e que não. Isso, ela tem que entender que o remédio é uma porta sem volta, tá? Uhum.
Foi isso que compraram como verdade. Então, o remédio é uma. Infelizmente, a gente não sabe qual o caminho que o remédio leva, né? A gente viu isso o ano passado, foi assustador, certo? Que crianças tão de ter a idade, né, de tão pouca idade, chegassem a esse extremo de tirar a vida, certo? Então a dor emocional, gente, é muito forte nas crianças, certo? E cada vez mais nós vivemos num mundo né, automático, automatizado pela internet, certo? Pode encaminhar, né? Eu tô com a turma do Promec iniciando, certo? E não importa o lugar, hoje eu atendo mães de Portugal, de Londres, tá? De Piauí, de Pernambuco, de Maranhão, tá? Da Paraíba, mães aqui de São Paulo, sabe? Que estão realmente interessadas, porque hoje eu fiz uma postagem, não, acho que foi segunda, sobre uma mãezinha que colocou, me manda teu link do canal do YouTube, vou indicar a minha, tá bom. Eu vou encaminhar, tá bom? Jéssica, lá na minha, na bio tem o grupo do WhatsApp para você, se você quiser entrar, tem o link dele e tem o meu contato, se você quiser colocar lá para você entrar no, é, no tem o meu contato do WhatsApp, tá lá o número na bio e também tem o link para entrar no grupo de mães em conexão, tá? Se é interessante para você, tá bom? Se fez sentido. Então, tá? Eu tenho gente de Pernambuco, eu tenho gente de Curitiba, tá? Do Mato Grosso do Sul. Então, não importa onde você esteja, tá? O Promec vai até você, porque ele é feito pela plataforma, pelo Zoom. Hoje, né, eu faço encontros semanais para mães que querem se ajudar, porque quando você quer se ajudar, você trabalha todos os traumas vividos na infância, tá? Então não melhora principalmente o seu filho, tá? Mas melhora você, a sua vida profissional, todas as áreas da sua vida é beneficiada, porque eu trabalho com desenvolvimento humano, não importa a idade, tá? Então, eu trabalho, o meu nicho de atendimento hoje realmente é a família. E a família, às vezes, é composta por 2 homens, por 2 mulheres, pela avó e pela mãe, não importa. O importante é que você entenda que a criança, ela não é o problema, ela é o receptor das emoções desse lar, tá? Então, muitas vezes eu digo, mas Rosélia, eu recebi famílias que dizem, Rosélia, nós somos família de comercial de margarina. Gente, isso não existe. Eu peço para eles, então me conta a sua história. Aí ele conta a história bonita. Eu digo, agora me conta a história não dita, a história omitida, tá bom? Qual é a história omitida, tá? Se fez também diferença para você, se fez sentido, faz um print aí na tela, tá? E coloca no seu stories, faz um post ou vai lá na minha bio, escolhe uma das postagens e comenta. Porque quanto mais, você sabe, né, Cláudia? Quanto mais comentários nós tivermos, mais a gente vai chegar a outras mães que estão desesperadas, desgastadas, estressadas, a ponto de ter infarto, né? A ponto de desenvolver câncer, tá? A ponto de desenvolver. Então, eu já estou há 8 meses nesse nicho, eu era professora, né? Ai, que bom, Cláudia. Você gostou? Você é suspeita, né? Porque você me viu nascer praticamente, né, Cláudia? Conta aí, né, pra Jéssica, né? A Cláudia me viu praticamente nascer no desenvolvimento humano, não que ela me viu nascer bebê, né? Na verdade, foi um renascimento, né? Certo? Então, Cláudia, eu também tô muito emocionada, né? Parabéns pela sua trajetória, né? Eu acho que a gente tem que se conectar cada vez mais, porque nós fazemos parte de uma minoria que quer o bem-estar do outro, que quer transformar vidas, que nós fomos transformadas, né? E queremos isso para o outro, certo? Então eu peço para você, né? Nosso renascimento. Então, gente, é muito bom quando acontece com a gente. É muito bom quando a gente resolve
os nossos problemas, os nossos desafios, né? Então peço para você, se você quer fazer a diferença na vida do outro, já começa, né, comentando, certo? Começou a contar agora, tá bom? O Instagram vai derrubar a live. Então, gente, namastê. Eu amei ter vocês comigo, tá bom? Esse feedback é maravilhoso. Um grande beijo. Tem 15 segundos para dar tchau, tá bom? Então, meu grande beijo para você que é mãe, que é tia, que é vó e que tá em busca de ajudar o outro.